Questão sobre sinalização viária que diz: esta placa obriga o condutor a... Essa placa aqui, ela obriga o condutor a fazer o quê, hein? Circular sem parar? Ele tem que ficar circulando isso aqui toda a vida? Absolutamente não, né? Isso aqui é aquela alternativa absurda que toda questão tem, é só encontrar e eliminar, né? Letra B, circular pela rotatória, ok, no sentido indicado. Exatamente, aqui as setinhas indicam qual é o sentido dessa rotatória. Por que esse lance aqui no sentido indicado? Isso aqui pode causar dúvida em muita gente, inclusive em instrutores e até motoristas. Porque a gente sempre vai fazer a rotatória no sentido que a setinha está indicando aqui, né? Não pode acontecer dela indicar de você fazer o sentido inverso, que é o sentido horário. Aqui no caso ele está no anti-horário, aqui ele estaria no horário. É possível, tá? É raro de acontecer, mas é possível. Por isso você tem que circular a rotatória no sentido que as setinhas estão indicando. Normalmente vai ser no sentido anti-horário, conforme está aqui na placa. Essa aqui é a resposta. Mas na letra C, vamos ver, ó. Circular somente para o lado direito. Esse somente aqui é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que quando aparece uma casca de banana numa alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa, errada. E nesse caso ela é falsa. Letra D, virar à direita ou seguir em frente. Não, nenhuma coisa nem outra. Tem nada a ver. A placa aqui indica que você tem que virar à direita, ela é assim, ó. Se no caso fosse virar à direita ou seguir em frente, ela seria assim, ó, desse jeito, dentro do círculo aqui, né? Não é essa a placa que está indicando aqui, né? Que está regulamentando aqui. Então, letra B mesmo é a resposta. Questãozinha sobre mecânica. Debrear. Debrear significa o quê? Acelerar fortemente? Não, aí seria acelerar, né? Acelerar. Debrear é outra coisa. Diminuir a rotação do motor? Aí seria reduzir a marcha. Marcha. Não é essa também. Acelerar fracamente. Nem sabia que existia fracamente. Já vi falar francamente, né? Fracamente. Estranho, né? Isso aqui, até vou pesquisar depois para ver se existe esse fracamente aqui. Não, não é acelerar. Aí seria acelerar, né? Que nós já vimos lá na letra A. Lá, ó. Debrear é pisar no pedal da embreagem. Isso aqui, ó. Debrear. O ebrear já remete a gente à embreagem, né? Ebrear. Então, debrear é pisar no pedal da embreagem. Você vai fazer isso quando você quiser mudar uma marcha, né? Às vezes a velocidade caiu um pouco, você pisa ali na embreagem, reduz a marcha, soltou a embreagem de novo, foi embora. Quando você quer parar o veículo também, né? Porque você pisar no freio e não pisar na embreagem, o carro apaga o motor, né? A não ser que tiver de ponto morto. Parar de ponto morto não é recomendável. É bom parar com o carro engrenado de primeira ou de segunda. E se você parar de primeira ou de segunda, pisou no freio e não pisou na embreagem, ele morre. Então tem que pisar na embreagem também. Isso chama-se debrear. Beleza? Anotou aí? Questão sobre sinalização viária. Diante da placa de regulamentação R14, lembrando que não precisa decorar esses códigos de placa, porque tem que cair a ilustração da placa na questão. Qual deve ser a ação do condutor? Ação. Ação é o que ele deve fazer. Na letra A diz, ele deve transportar carga dentro do limite máximo de altura regulamentada na via. Tem alguma coisa aqui indicando a altura? Eu estou vendo um T aqui. Esse T é de quê? De toneladas. Isso é peso, não é, gente? Então não tem nada a ver com altura, não. Está fora. Deve transportar carga dentro do limite máximo de largura. Outra vez. Está falando de largura aqui na placa? Não, está falando de peso. Então está fora aqui também. Deve transportar carga no limite mínimo de peso regulamentado na via. Não é mínimo, é peso, né? Tá certo aqui agora tá falando de peso, mas não é o mínimo, aqui é o máximo. 10 toneladas é o máximo de peso que o seu veículo pode proporcionar ao pavimento. E tem que tomar cuidado porque tem placas de peso assim, que é por eixo, tá? Mas aí você vai ver o eixo desenhado. Aqui não tem um eixo desenhado. Quando eu falo eixo, é o eixo do veículo, as duas rodinhas assim e o eixo. Não tem, aqui não está falando de eixo. Se tivesse o eixo desenhado, seria por eixo. Mas não é, aqui é o peso total, peso bruto total máximo permitido. Peso bruto total máximo permitido, é o significado dessa placa. Bruto total quer dizer todo o peso do veículo, não é um eixo isoladamente, tá? Mas não é mínimo, aqui é máximo. Então, mínimo aqui está fora.
Só pode ser letra D, né? Vamos ler ela. Deve transportar carga dentro do limite máximo. Ah, beleza. De peso, ok. Regulamentado pela sinalização. É exatamente o que está aqui. Confirmada a letra D de dado. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão sobre primeiros socorros. Em caso de atendimento a uma vítima que apresenta sangramento, é recomendável... Aí o que vai entrar nesse espaço aqui? Uma das alternativas. Na letra A diz ministrar analgésico. Aqui já começou errado. Porque dentro das 10 regras sagradas de primeiros socorros, você não conhece essas 10 regrinhas porque você não é aluno nosso. Se fosse, conheceria as 10 regras sagradas. Aqui no link desse vídeo aqui na descrição desse vídeo tem um link para você vir estudar com a gente, tá? Para aprender as 10 regrinhas que vão resolver todas as questões de primeiro socorro. E lá nas 10 regras sagradas diz que não pode dar qualquer tipo de medicamento para a vítima de acidente de trânsito ou de sinistro de trânsito. Alimentar a vítima nem fala nas 10 regras sagradas, mas fala que tem que manter a vítima em jejum, não pode dar água nem alimento. Então, de certa forma, direta ou indiretamente, está entre as 10 regras sagradas. Isso aqui não é recomendável. Eu estou procurando o que é recomendável, né? Letra B, utilizar luvas de borracha para evitar contaminações. Seria uma boa ideia aquelas luvas que os enfermeiros, os médicos, os dentistas, profissionais de saúde, né, usam, aquelas luvas descartáveis, para evitar contaminação? O cara está tendo sangramento, ó. Tá vendo? O que você acha? A ideia é boa ou não? Sim, não é? Professor, mas se eu não tiver as luvas de borracha, então eu não vou prestar o socorro? Vai sim. Mas olha o que está escrito aqui. Está falando que é obrigatório usar as luvas de borracha? Está falando aqui que é obrigatório? Não, está falando que é recomendável, né? Então, tendo, utilize. Não tendo, tome outros cuidados para não se contaminar ali. Então, certamente vai ser a letra B a resposta. Vamos ver aqui. Oferecer água para evitar uma possível desidratação? Não pode. A vítima tem que ficar em jejum. Não pode nem dar alimento e nem água. Quem pode fazer isso é o socorro profissional. Os socorristas profissionais. Eles conhecem ali a fundo a situação, a condição da vítima e sabem se pode dar água, se pode... Normalmente não dão, né? Nem os profissionais. Eles colocam no soro, vai hidratando a vítima ali, vai dar alimento e água. No primeiro momento, não. Então aqui está errado, não pode dar água. Estancar o sangramento usando um torniquete. Olha, se é um sangramento simples, não carece nem de muito cuidado. Às vezes coloca um chumaço de pano em cima ali, apertando, já resolve. Além do mais, aqui está escrito torniquete. Torniquete é uma técnica que existe para estancar grandes sangramentos, mas que não deve ser utilizado por motoristas quando estão prestando socorro. Só pode ser usado por profissionais treinados. Então, o torniquete deixou de existir? Não deixou, ele continua existindo. Pode ser utilizado? Só por profissionais treinados. Por motoristas, não. Não vou nem explicar o que é torniquete aqui, tá, gente? Só saiba que torniquete não pode ser utilizado por motoristas ou leigos, beleza? Então aqui está errado. A resposta realmente é a letra B, conforme nós já havíamos suspeitado. Questões sobre direção defensiva. Pneus devidamente calibrados e direção alinhada contribuem para uma deformação na carcaça. Carcaça é a estrutura do pneu. Quer dizer que se você manter os pneus calibrados e a direção do veículo alinhadinha, você vai deformar a carcaça dos pneus? Não, né, gente? Absolutamente não faz o menor sentido. Contribui para uma frenagem segura? Ok. Pneus bons, direção alinhadinha, eu consigo frear de boa. Mas o que a direção tem a ver com isso, professor? Tem sim. Porque às vezes você precisa frear e com uma frenagem de emergência, com a direção desalinhada, o carro puxa para um lado ou para o outro, você acaba colidindo com as coisas, atropelando alguém. Contribui com a redução da estabilidade. Estabilidade é o equilíbrio do veículo. Vai reduzir o equilíbrio do veículo? Não, né, gente? Se eu ando com os pneus calibradinhos, com a direção alinhadinha, eu não quero reduzir a estabilidade, o equilíbrio. Não faz sentido. Mesma coisa aqui, ó, diminuir a capacidade de frenagem? Não faz sentido. Inclusive, essa letra B e essa letra D, elas são alternativas confrontantes, elas são brigonas. Uma está falando que vai ser uma frenagem segura. E a outra está dizendo que vai ser uma frenagem, vai diminuir a capacidade de frenagem. Espera aí, isso aqui melhora a frenagem ou piora a frenagem?
Sempre que você identificar duas alternativas brigando uma com a outra, uma está falando que é e a outra falando que não é, de cara, se tiver que chutar, você chuta numa dessas duas brigonas, beleza? Já elimina as outras lá, porque você sabe que se tem duas brigonas, uma das duas tem que ser a resposta. Resposta aqui então, letra B de bola. Questões sobre mecânica. Qual é a função do canister? O canister é um dispositivo que fica acoplado junto ao tanque de combustíveis do veículo e a função dele é absorver os vapores de combustível, fazer uma filtragem nele ali e devolver esse resultado da filtragem ali para o sistema de alimentação, levar isso lá para dentro do motor para ser queimado. Até 1990, isso já há bastante tempo, né? Não existia canister, ou talvez até existisse, mas de 1990 para cá passou a ser obrigatório. Todo veículo que fosse fabricado a partir de 1990 precisa sair de fábrica com esse canister. Por que isso? Porque isso aqui diminui a poluição, melhora a performance do veículo no sentido de consumo de combustível. Antes o combustível ele evaporava, fosse lá do carburador ou do tanque, onde fosse, e ele se perdia no ar. Isso era combustível que está sendo perdido, aí aumentar o consumo de combustível, ficar caro para você, e polui o meio ambiente, fica aquele cheiro de combustível, né? Então, de 1990 para cá, todos os veículos passaram a ser fabricados com canister. Estou falando pelo menos de automóveis, tá? Motocicletas, eu não lembro exatamente a partir de quando, mas nos automóveis tem aí que sair com canister. E ele faz isso, esse vapor de combustível que se perderia, ele absorve, faz uma filtragem e devolve para o sistema de alimentação reutilizar aquilo. Então, filtrar o combustível, sim, ele até filtra, mas que sai do motor não sai combustível, não. O combustível entra no motor, é queimado e dali sai só resíduos de queima, né? Então, aqui tá errado. Diminuir os ruídos. Ruído é barulho, não tem nada a ver. Quem faz a diminuição dos ruídos que saem do motor é o silenciador, ou silencioso. Não é, tá fora. Absorver os vapores de combustível, bacana. Faz a filtragem para ser reutilizado, não perder aquilo. Essa é a resposta. Transforma os gases tóxicos em inofensivos ao meio ambiente. Quem faz isso aqui é o catalisador, não é o canister. É outro dispositivo e o catalisador fica lá no escapamento, não é junto ao tanque de combustível. Esse bacana aqui fica junto ao tanque, tá? Então aqui está fora. Resposta C aí para você. Mais uma questão aqui sobre o processo de habilitação, pedindo, olha, para habilitar-se na categoria A, o candidato deverá ser aprovado no exame de prática de direção realizado em via pública, em rodovia, em motopista ou todas as alternativas estão corretas. Até tem um macete que eu ensino, onde eu digo que quando aparece esse todas aqui, ó, é 80% de chance desta ser a resposta. Só que, nesse caso, não é. Então, o macete não funcionou. Professor, mas então, eu não posso confiar no macete? Pode, gente. Aqui está falando 80%, está falando 100% não. O que é 80%? De cada 10 vezes que aparecesse todas aqui, em 8 vezes, quer dizer, 80%, vai funcionar. Mas em 2 vezes não vai funcionar. Isso é a margem de erro do macete, né? A margem de erro dele é pequena, você vê, 20% de chance de errar e 80% de chance de acertar. E eu sempre recomendo a utilizar o macete só se você não souber a resposta. Ao invés de você chutar aleatoriamente, você vai chutar com estratégia, vai chutar com macete. Isso é inteligência. A gente sabe que o exame na categoria A ele é feito em motopista, e não é na via pública nem em rodovia. Então, letra C, a resposta. Mais um aí sobre infrações e penalidades. Qual das infrações abaixo é de natureza média? Isso aqui é covardia, eu não gosto desse tipo de questão em prova, porque força o aluno a ter que decorar as naturezas de infrações, e é quase impossível, tá? São mais de 500 condutas infracionais. Eu não sei todas. Eu até tenho macetes que me ajudam, mas o macete aplica aí 60%, não dá para fechar 100%, né? E o macete é o seguinte: analise a situação e veja se ela oferece risco direto à segurança ou à vida. Se oferece risco direto à segurança ou à vida, essa infração tende a ser grave ou gravíssima. Se não oferece risco direto, talvez um risco indireto, aí ela vai ser média ou leve. Mas isso é 60% confiável, tá? 40% às vezes vai dar errado. Bora ver então.
Ter o veículo imobilizado na via por falta de combustível. Essa é média. Professor, então quer dizer que se eu deixar o meu veículo acabar o combustível na via pública, é infração de trânsito? Eu posso ser multado por isso? Pode sim. Como eu estou procurando aqui a média, eu já achei, né? Perfeito? A próxima é deixar de portar o licenciamento do veículo. Licenciamento é a documentação do veículo. Isso é infração leve, tá? Leve. A outra, deixar de portar o documento de habilitação. Mesma coisa. Do mesmo jeito que você tem que andar com o documento do veículo para mostrar para o policial, você tem que andar também com o documento de habilitação. Deixar de portar, de carregar esse documento, é leve. Eu aqui escrevi leve, né? É leve. Aí. Professor, mas eu fiquei sabendo, parece que eu vi em algum lugar que não é obrigado mais a portar o documento, não precisa mais carregar. Precisa sim. Você pode carregar ele no seu celular, no aplicativo CDT, Carteira Digital de Trânsito. Isso vale tanto para habilitação quanto para licenciamento, tá? Ou pode portar ele na forma física, o documento impresso mesmo. Fica a seu critério. Existe uma chance de você não ser multado, que é quando o policial tiver como consultar no sistema e ver que está tudo ok com o licenciamento e com o documento de habilitação. Aí mesmo não portando, você vai se livrar da multa naquela situação. Mas veja bem, isso não te isenta de ter que portar. O porte desses documentos continua sendo obrigatório. E se você não estiver portando e o policial não tiver como consultar, ele pode te autuar, isso vai virar uma multa leve depois, caso ele não consiga buscar lá no sistema dele, sabe? Sei lá por qual motivo, deu uma tempestade, não tem sistema nenhum no ar, não consegue passar um rádio para a central, nada. Ele vai labrar o auto-infração, você vai tomar uma multinha leve aí, tá? Então, continua sendo de porte obrigatório esses documentos e deixar de portar a infração leve. E por último, aqui nós temos fazer ou deixar que se faça reparo em veículo na via pública. Olha, um veículo furou um pneu, beleza, você pode trocar o pneu ali tranquilo, desde que você coloque o triângulo de segurança a 30 metros do veículo, tudo ok. Agora, o veículo quebrou, teve um problema. Você não vai fazer o reparo desse veículo na pista, na via, não. Você vai chamar um guincho, vai retirar esse veículo dali e vai levar para o local seguro para ele fazer esse reparo. Fazer reparo em veículo na via pública é infração de trânsito de natureza grave, tá? Grave. E se a fiscalização chegar e ver esse veículo ali quebrado que seja, ainda que sinalizado, e você não tenha providenciado o guincho, o policial ou quem está fiscalizando vai chamar o guincho e vai levar esse veículo seu para o pátio. Beleza? Então tá aí, já aprendemos mais 4. A resposta à questão é letra A. Questões sobre sinalização viária. Quando houver placa indicando travessia de pedestre, já viram essa placa, não já? Aquela placa de advertência, ok? Com o pedestrezinho ali, está atravessando, ó, a faixa de pedestre aqui. O condutor deverá fazer o quê? Diminuir a velocidade? Para e pensa comigo, ó. Eu estou aqui transitando, aí eu vi a placa, travessia de pedestre. Eu estou vendo algum pedestre atravessando? Não. Aqui falando que só viu a placa. Quando houver placa indicando travessia de pedestre. Se tivesse dito assim, você está transitando e viu o pedestre atravessando, aí você teria que fazer isso aqui, quer ver? Ó? Imobilizar imediatamente o veículo, porque o pedestre já está atravessando, já está na sua frente. Mas aqui não falou que você está vendo o pedestre atravessando, tem a placa indicando a travessia de pedestre. Então, diminuir a velocidade é suficiente. Já resolve, vou nela. Não vou precisar de imobilizar, porque aqui não falou que tem pedestre atravessando, só falou que tem a placa. E a placa é uma placa de advertência, de alerta, ó, diminui aí, porque esse aqui é local de travessia de pedestre. Pode ser que agora não tenha ninguém atravessando, mas daqui a pouco aparece alguém atravessando, então já vai mais devagar, ok? Aqui fala aumentar a velocidade, não tem como, né, gente? Numa situação dessa aqui, a placa está te alertando, é para você diminuir. E a última aqui fala para buzinar para divertir o pedestre. Primeiro que buzinar nessa circunstância é errado. E segundo, nem está falando que tem pedestre, só está falando que tem a placa avisando que ali é local de travessia de pedestre, tá? Então aqui também está fora. Letra A, a resposta dessa questão. Mais um aí sobre infrações e penalidades. Marque qual das condutas não é uma infração de trânsito. Não é. Transitar com os pneus descalibrados. Imagina que você deu uma bobeada lá e os pneus estão fora da calibragem recomendada no manual do fabricante. Lá consta que devia estar 32 libras, estava 30 libras, ou 31 libras, ou um pouco mais, 35, estava sobrecalibrados, né? E aí, quando fala descalibrados, não fala se é subcalibrado ou sobrecalibrado. Sobre quer dizer pressão de menos, sobre pressão de mais. Isso é infração ou não? Num primeiro momento, daria a entender que sim,
porque compromete aí a dirigibilidade do veículo, aumenta o consumo de combustível, compromete até a segurança. E isso poderia se encaixar em uma conduta infracional. Mas o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito não trata desta conduta específica. Portanto, isso aqui não é infração de trânsito, que é o que a questão está pedindo. Qual que não é? Pneu descalibrado? Não é. Transitar com falta de água no esguicho do para-brisa? Essa é infração de trânsito. Por quê? Equipamento inoperante. Existe o equipamento lá, o esguicho, mas na hora que vai esguichar não tem água, então ele está inoperante. Inoperante é infração de trânsito. Transitar com o limpador do para-brisa danificado? Mesma coisa. Inoperante. Está danificado? Não funciona. Ou funciona e não faz ali a função dele conforme deveria. É uma paleta ressecada, por exemplo. Sacou? Transitar com película sem chancela nos vidros. Olha, pode ter película no vidro, inclusive no para-brisa, desde que respeitado ele o mínimo de transmitância luminosa, que no para-brisa e nos vidros da frente tem que ter pelo menos 70% de transmitância luminosa, né? Média ali com aquele equipamentozinho que o policial tem. E nos vidros laterais traseiros. E no vidro traseiro não tem essa questão de porcentagem não, tá? Essa regra mudou recentemente, por isso que talvez você esteja estranhando aí. Vou repetir, no para-brisa e nos dois vidros laterais dianteiros, que são o vidro que estão do lado do motorista e do passageiro da frente ali, respeitou aqui o mínimo de 70% de transmitância luminosa de dentro para fora, está ok. Beleza? Agora, nos vidros laterais traseiros, que são aqueles que estão nos passageiros do banco de trás. E no vidro traseiro não tem mais essa questão aqui de porcentagem. Pode botar em seu fio mais escuro que tiver, que não vai ser infração de trânsito. Mas tem que ter a chancela no insufilme. Na hora que a polícia parar para fiscalizar, tem que ter lá aquele meio que carimbinho, né, que tem no insufilme lá, mostrando qual é a porcentagem de transmitância luminosa daquele insufilme. Se não tiver chancela, é infração de trânsito. A única aqui que não é infração é a letra A mesmo.